antes, normalmente a pessoa entrava como control desk, depois, pô, eu vou para EMAS, É uma né? S, E depois, depois eu quero ir para o planejamento. Era mais ou menos essa a ideia. E muitos da galera de control desk antes, ela atuava na ação-reação, mas ela também tinha esse lado de tentar trazer dados para que ele pudesse se desenvolver para eles irem para as outras áreas. Exato. Com a falta de mão de obra hoje dentro do mercado, o nosso mercado ser muito desvalorizado, né? Assim, para ser denegrido, as pessoas falam muito mal sobre o mercado de cobrança, de telemarketing de maneira geral. Como desenvolver um cara para, quando ele chegar e falar assim, poxa, não, vem aqui, olha que isso daqui pode dar frutos, como deu para mim. Hoje, tenho minha família que eu conheci dentro do call center, tenho meus bens graças a picadinha lá do call center da cobrança, né? Como que você faz para você desenvolver esse cara para ele querer caminhar dentro do control desk para ir galgando outros cargos? Sim, Pedro, ó, esse é um desafio muito grande. Tá? Por que eu vou te falar que é um desafio muito grande? Porque lá no início, né, a gente, é como você falou, existia esse cenário do plano de carreira, né? Então a gente estava na operação, vislumbrava ir para o control desk, que vislumbrava ir para o MAS, que tinha ali também, cheguei no auge de planejamento, né? Então tinha esse cenário. E eu vou te falar que eu sou prova viva disso. Eu fiz esse planinho de carreira. Quem me conhece sabe que eu iniciei todas essas etapas. Hoje, respondendo a sua pergunta, por que é um pouco mais difícil? Por conta desse mercado muito competitivo, tá? Então, de encontrar bons profissionais no nosso ramo está difícil, né? Porém, entretanto, quando a gente precisa desenvolver uma pessoa de control desk, eu costumo dizer que tem que ser no detalhe, né? Como eu disse anteriormente, o control desk não só starta a fila, estopa a fila e faz submit. Não é mais assim. Então, a gente tem que dar todo o subsídio para ele. Então, ensiná-lo do porquê da carga do mailing, da onde vem a carga do mailing. E eu sou um planejamento, que eu sou um cara muito detalhista. Eu não estou só na descagem da chamada. Eu sempre busco com as minhas equipes entender desde lá da ponta do telecom, aonde a chamada está saindo, está tendo a bilhetagem, se teve a conexão da chamada, se foi para a pública, se voltou, que sinalização que deu, para assim entrar no discador e que a partir do momento que entrar no discador, o que vai acontecer com isso? Com as classificações do discador, com a entrega da chamada, ou até mesmo com o hang-up, que é abandono do cliente, porque talvez o discador esteja um pouco mais acelerado ou tenha menos pessoas. Então, o que a gente tem que fazer com a nova geração de hoje, que vai entrar no Control Desk? Ensinar toda a linha do tempo. E isso é nosso dever, que está há um pouco mais de tempo aí, está nessa estrada, de não só falar assim, a partir de hoje você é o Control Desk. Sim. O mailing subiu, que geralmente nas empresas o mailing sobe até automático, né? Não é mais o Vinícius que vai lá com o pendrive. Tá aqui, você coloca esses operadores, tá aqui, você só vai acompanhar a pausa e você vai startar ou vai dar Inclusive, existe até os submits automáticos, que eu sou um pouquinho contra, como eu sou do passado, do resubmit automático, porque eu sou da seguinte linha. Pro Control Desk, tá? Respondendo. Tudo que é muito automatizado não é acompanhado. Sim. Algumas pessoas podem não gostar do que eu tô falando, mas tudo que é automatizado não é acompanhado. Então, eu costumo dizer que automatização ok, mas o acompanhamento tem que ser feito. Então, a gente tem que ensinar essa linha do tempo. Vem aqui, vamos lá no TI, vamos dar uma olhada como funciona. Olha só os servidores, isso aqui é um rack, isso aqui é um servidor. Chamada entra aqui, a chamada sai ali. Para que a pessoa tenha interesse. Senão fica muito... A galera de hoje em dia, se ela ficar só apertando ali o botão do Control Desk, ele vai ter um desinteresse. Sim. Se você ter esse engajamento de mostrar o todo, peraí, tem uma situação diferente aqui, eu acho que eu consigo fazer algo a mais. Então essa é a minha visão. Não, legal. O Bruno falou assim, pede para ele contar a história do Andrei Control Desk. Mandou uma boa noite. Bom, o Bruno, nossa, grande parceiro. Poxa, obrigado, Bruno, aí
pela lembrança. Mas eu não sei se eu posso falar aqui, mas... Nada, o podcast é 100% independente, ele pode falar tudo. Se ele não falar é porque ele não quer. Ah, não, mas olha Coloca só... ele contra a parede. A Day já falou aqui, ó, pode falar. Olha só, trazendo e revivendo, né, situações. O Bruno, a história do Bruno é muito legal, porque eu trabalhava na Atento nessa época, quando eu conheci o Bruno era da operação, e era eu e um cara que se chamava Paulo de Deus. Então, éramos os analistas naquela época de planejamento /MS /Control Desk, né? Porque naquela época a gente fazia tudo. E aí começou a nascer esse cenário de colocar cada um na sua caixinha. E o Bruno, pela felicidade que a gente teve naquela ocasião, o Bruno veio fazer parte do nosso time, é um grande querido, um grande amigo. E ele veio fazer parte da nossa equipe naquela ocasião e hoje tá voando aí também. Tá morando no cidade de Rio Preto. Acabou de falar para mim aí que tá há 2 meses, não falou que não volta para São Paulo. Enfim. E a história do Andrei é o seguinte, o Andrei era do Helpdesk. O Andrei era do Helpdesk, enfim, abertura de chamado, ia lá, problema na PA, problema... E aí eu fui fazer a entrevista desse rapaz aí. Inclusive, Andrei, se você estiver assistindo aí, desculpa aí, tá? Mas serve de experiência para os demais. Fui fazer a entrevista dele, eu acho que é isso que ele tá falando. Ele foi fazer entrevista comigo, ele chegou lá de bermuda, camiseta de time e só parecia que tava ali, não, vim aqui, a entrevista para quê? Para Control Desk? Falei, para Control Desk. Não, tá bom, e vamos lá, né? Vou aplicar uma provinha para você aqui de Excel. Excel? Como assim Excel? Então assim, tadinho, né? Aquela ocasião, Andrei, hoje, vou te falar, um cara... Vou até encurtar a conversa aqui. Ele não passou nessa ocasião, depois passou numa outra, porque depois a gente viu que ele tinha potencial, mas a gente explorou isso e ele foi para o Control Desk. E hoje já passou por grandes empresas. Se eu não me engano, ele está como supervisor de Control Desk. Olha só que história legal. É um cara que manja muito de discador e que é o que eu falei, né? Que é o que eu acho que o Bruno queria que eu contasse essa história. Era uma pessoa que ali teve uma situação desembaraçosa ali, né? E que depois entendeu o que era, de fato, Control Desk e se engajou nisso, que é aquilo que eu te falei. Se a gente não demonstrar o que é a realidade da coisa ou pôr o propósito nisso, a pessoa não vai ter interesse. Enfim, e aí, Andrei, grande abraço aí pra você e sucesso. E Bruno também.